pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. Gêmona minha, muito feliz com mais um episódio. Mais um episódio da terceira temporada. E é isso, quem diria, hein, Gêmona minha? Terceira temporada, aquela conversa nossa. No telefone rendeu. É isso, mais um movimento, um telefone com mais um telefonema com mais um movimento. Estamos na terceira temporada. Exato. Telefonema, o Zoom e olha aqui estamos no estúdio. Plim! E É olha assim. só, essa semana você me enviou um vídeo, né? Eu contando, eu falando pra você, depois de uma conversa, de um episódio que nós gravamos pelo Instagram, eu falei, Gemona minha, já pensou? A gente gravando no estúdio. E assim, o que aconteceu, tá? Eu tava muito. Sabe quando você tá querendo nostálgica? Aí você vai olhar o histórico de todas as mensagens. Porque eu queria saber quando a gente começou no Gmail. Eu queria essa data, o dia dessa ligação. E aí eu encontro esse áudio, ela falando: um dia a gente vai gravar no estúdio. E aí ela, sonho realizado, check. Check, que Check. demais, terceira Então, temporada. gente, Uau. sonhar é importante. Sonhar faz parte aí para que a gente consiga depois pensar nas estratégias. Depois a gente vai criando caminho, vai se conectando com pessoas, mas primeiro ponto, sonhe. Sonho, Sempre. se movimente e realize, como diz minha mentora e amiga Solange Feliciano. Sonhar e realizar. Enfim, e para ajudar a gente a realizar todo esse projeto do Gêmona, nós agora temos apoiadores, não é isso, Gemona minha? Exato, Gemona cresceu e quando a gente vai crescendo, a gente precisa de suporte, de apoio e a gente tá com uma estrutura, né, que ajuda a gente no marketing, nas redes sociais. Ajuda a gente com estratégias, como que a gente pode crescer, não é isso? Então já tá ali na tela. Creative Stars é o nosso parceiro do Gemona e pode ser seu parceiro também. Então, se você quiser, vai ter um QR Code aqui na tela. Só acessar e mandar um oi lá pro pessoal. É isso. E quem que está hoje aqui no episódio? Vou te falar que eu tô feliz, viu? Porque é a primeira Primeira doutora. doutora. Ela é médica ginecologista, Andréa Menezes Gonçalves. Seja bem-vinda ao Gemona. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer imenso mesmo. Doutora, mais uma vez, quero muito te agradecer. Eu acho que eu vou parar de te Ela vai agradecer ficar, assim. agradeço, Para, agradeço, a gente gente. agradece sempre. Sempre por sua presença, assim, é muito importante ter você aqui. Você me inspira, inspira a Bruna demais. E não só a nós duas, né? A muitas outras mulheres. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, da sua trajetória com a gente. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu sempre falo que a inspiração é mútua e é de verdade. Com as mulheres que estão à minha volta, com as minhas pacientes. O Ubuntu aqui é de verdade, porque sem dúvida é o que dá força para a gente, né, lutar aí nesse mundo que a gente sabe que nem sempre está tão favorável à nossa história, à nossa trajetória, né? E contam esse nome, né? Esse nome tão grande, é isso mesmo? Andréa Menezes Então, Gonçalves. isso, né? Eu gosto do meu nome. Então, eu acho que quando a gente fala do nosso nome, a gente carrega toda aí uma ancestralidade, né? Eu sei que essa palavra tá até gasta já hoje em dia, já tá com vários significados, mas para mim é muito importante. E eu já tive muitas histórias, né? Toda vez me perguntam: ah, quer ser chamada como? É Andréa Menezes, Andréa Gonçalves. E eu, durante muito tempo, só usava o Menezes. Só usava o Menezes, ignorava o Gonçalves, pedia para não colocar. Até quando eu comecei a atender em consultório, coloquei tudo do consultório como Andréa Menezes. No carimbo. Tudo era Andréa Menezes. Andréa Menezes G, onde precisava, por exemplo, no carimbo, né? Porque, como muitas pessoas pretas desse país, eu tenho uma história de abandono parental, né? E que não era bem resolvida, né? Era uma cicatriz ali bem aberta para mim. Então eu falava, para quê que eu vou usar esse sobrenome? Se ele é só um sobrenome mesmo. Se ele é só uma coisa na minha certidão de nascimento. Se eu não tenho relação com essa família. Por quê? Não vou usar. E aí, com o passar de alguns anos, eu me reconectei com a minha madrinha, que é a irmã do meu pai. E ela viu que eu tinha acabado a residência médica em ginecologia e obstetrícia. E aí ela veio me falar, olha, eu fiquei muito emocionada quando eu vi que você virou obstetra, faz parto, esse tipo de coisa. Porque a sua bisavó contava que a nossa família era uma família de parteiras. Gente, No norte Me de Minas. olha aqui, ó. toda. E então você deve ter dado o dom da nossa família.
Sua bisavó Uau! fazia parte, era parteira quando era novinha, lá no norte de Minas, e ela contava que a mãe dela, a avó dela, todas eram parteiras. Aí, isso pra mim Nossa, gente, Nossa. já pra foi mim uma aqui, ó, cravada, assim, te sabe? atravessou, Me né? atravessou, porque foi o sobrenome e a família que eu tanto reneguei por esses motivos de mágoa, né? E aí eu falei, nossa, a gente não sabe de nada mesmo, né? Sim. Então, o dom que eu tanto me esmero e tenho prazer e orgulho de carregar, provavelmente vem dessa linhagem de mulheres aí que eu nem sei onde começa, né? Infelizmente, a gente tem Caramba. essa história de apagamento, né, das nossas Sim. histórias. Então, eu tô deixando essas mulheres para trás, renegando esse dom, essa inspiração que elas devem me dar todos os dias. Sim. Aí isso para mim foi um momento assim de trabalhar na terapia. E agora você usa o nome completo. Trabalhei muito isso na terapia, não, que eu tive durante muito tempo essa coisa que todo mundo tem, né? Sou uma jovem que foi criada periférica aqui na Zona Leste de São Paulo. A gente tem essa coisa no início de achar que terapia é pra gente rica, terapia Sim. é para quem tem tempo, é para quem tem dinheiro. Infelizmente, nós somos criados muito, né? A minha geração ainda foi muito criada com essa visão. Eu espero não criar meu filho com essa visão. Mas realmente eu, durante muito tempo, não precisa de terapia, não. Já me resolvi, sobrevivi. Não sobrevivi? Então, Mas então tá não lá com a precisa. cicatriz, Mas você vê o quanto essa sangrando, cicatriz era né? pesada, de eu É, Sim, renegar o meu nome. Isso era sim. muito pesado. Então, assim, sim. foi um trabalho ali na terapia de entender, né? De entender que o meu pai tinha as questões de saúde dele, de entender que ele e minha mãe, a relação dos dois, né? Não quer dizer que ela acabou e que ele não tem amor nenhum por mim, né? Ou que a minha família não ter conseguido ali se harmonizar para estar perto de mim, que não tem nenhum amor, nenhum Não tenho. laço, nada, né? Foi todo Uhum. um trabalho para eu conseguir entender isso. E hoje eu entendo e uso meu nome com maior orgulho aí. Uau! E aí você começou a falar, né, que você é de origem periférica da Zona Leste. E da onde que surgiu? Assim, você sempre quis trabalhar na área da saúde? Era algo que era muito distante para ti? Da onde que veio? Foi essa questão? Você acha que da sua ancestralidade, ela te pegou em algum momento antes de você saber de toda essa história? Então, eu sou uma mulher de axé, né? Então, para mim, vai ser muito hipócrita eu dizer aqui, não, fui eu que tive essa ideia. Não, Hum. isso para mim, com certeza, tem outras camadas, né? Dentro da minha crença, com certeza as minhas ancestrais estão comigo ali em tudo que eu faço. E não é da boca para fora, para quem me conhece, eu sou muito ativa, né, na minha fé, no meu terreiro, o Templo de Unificação Maria do Rosário, que é lá em Poá. E a minha vida inteira, né, eu tenho a sorte da minha mãe ter me apresentado as religiões e ter deixado eu escolher qual eu queria, mesmo minha família tendo conexão já com a axé. Minha avó era muito católica, mas era aquela católica brasileira, né? Católica que Não benze, pratica. Ah, que não, praticante, mas que ah, benze, que vai no sim, terreiro, né? sim, sim, sim. Então, assim, a gente sempre teve essa conexão, mas a minha mãe me colocou, inclusive, o primeiro grau eu estudei no colégio católico lá da Zona Leste. E era um colégio que tinha um ensino religioso de verdade, era um ensino religioso que não explicava só como era o catolicismo, né? Eu tive o prazer de conhecer todas as religiões, sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito de história. E aí, que o meu coração sempre quis foi realmente seguir ali na religião de matriz africana. Então, para mim, não tem como eu falar que isso não faz diferença. Isso, para mim, faz muita diferença, não é um determinismo, elas eram, eu tenho que ser. Muito pelo contrário, é uma inspiração, é um boost ali no afeto que eu tenho já pela minha profissão e que me dá realmente muita força, que tem hora que a gente fala, cara, Sim. não tô aguentando. São muitos desafios, E né? aí, quando eu tinha 10 anos, né, eu ganhei, na verdade, do meu tio, irmão da minha mãe, uma ambulanciazinha que tinha antigamente, que vinha um paciente que tinha um gessinho que você colocava. E aí eu adorei e eu perguntei para ele, ele veio me explicar que era o médico que colocava o gesso, tudo. Aí eu falei, eu quero ser médica, Ah, no Assim, com 10 brinquedo, anos. no E aí todo brinquedo. mundo falava, que bonitinha, vai mudar de ideia. Ah, que bonitinha. Ah, é criança. Eu lembro das pessoas falando isso, mas eu nunca mudei de ideia. Nunca mudei de ideia, sempre continuei falando que eu ia ser médica. Aí passou um tempo, eu vi uma revista que tinha um parto. Aí minha mãe me explicou como que era um parto, não sei o que. Aí tinha uma médica segurando um bebê. Aí eu falei, eu quero ser essa médica que pega o neném quando ele nasce. Quantos anos você tinha ali? Devia ter passado uns 3 anos por aí, no máximo. Então devia ter uns 13 anos.
E aí, nunca mudei de ideia. Aí eu falei, tá, e agora? Como que faz? Como faz pra ser médica? Aí fui pesquisar como fazia. Minha E mãe, na sua família, tinha alguém, alguma não, referência, um não, tio, um parente distante, não, sei lá, o vizinho? nada, ninguém. Na área da saúde não tinha ninguém. E assim, eu sou da segunda geração de pessoas com ensino superior, né? Minha avó terminou o primeiro grau, meu avô não, estudou até a quarta série. E dentro da família, né, a geração da minha mãe foi a geração que conseguiu chegar no ensino superior. Mas todo mundo de humanas, ninguém da área da saúde, não tinha ninguém para eu perguntar como é que faz, como é que vai. Fui pesquisando, não tínhamos muita internet, não tinha muito, não, não tinha, né? Não Tinha. tinha internet. Mas eu sabia de uma coisa que minha mãe já tinha me falado. Olha só, não tenho dinheiro para pagar a particular. Você vai ter que se virar e entrar na pública se você realmente quer isso. Eu vou tentar te dar todo o apoio que eu puder te dar. Mas pagar não tem como. É um valor que Né. não tem como a gente arcar enquanto família. Aí eu falei, então tá, né? Como é que faz para estudar para isso? Aí fui ver, só pai tinha aquelas lendas, só passa em medicina quem fizer o cursinho X e o Y. Aí fui lá ver quanto era o X e o Y. Quase uma faculdade. Quase o valor da faculdade. Falei, gente, não, não tem como. Aí me falaram, ah, tem. Aí eu fiz um cursinho comunitário durante um ano. Só que eu já trabalhava desde meus 16 anos, ia à noite, aquela coisa, não estudava direito. É, Aí eu falei, poxa, eu não sei se vai dar, mas vamos tentar. Não consegui. Aí falaram, olha, para quem quer medicina, o ideal é você vai nesses cursinhos aí, no X, no Y, aí, que são os maiores, e tenta bolsa. Aí eu fui Hum. tentar bolsa, e aí tinha um anjo, que era o Pelé, que me viu e falou, nossa, menina, adorei a sua história. Por mim, você vai entrar no programa de bolsistas, que aí você trabalha de dia como orientadora ali, né? E estuda. Aí foi isso, eu fiz esse cursinho. Então você Durante. começou a trabalhar também no Eu cursinho? trabalhava no cursinho para poder ganhar o curso, né? E aí não foi fácil. Eu tinha feito ensino médio técnico, né? Então eu fiz um. Na época, o ensino médio técnico era de 4 anos. Então eu ainda já estava um ano a mais, aí foi um ano, um ano. Aí chega uma hora que te pega ali a síndrome do impostor, né? Aí o primeiro ano, nesse cursinho aí top, não passei. Falei, aí, tá vendo? Não, Não é pra não é pra mim. mim, eu vou procurar. Acho que eu não quero medicina mais. Eu gosto de hospital, gosto de cuidados, vou fazer enfermagem. E tem uma Aí pressão externa também, É, tem. né? o que é essa pressão que eu queria saber? O que fez você não desistir? Porque tem muita pressão. Não sei se era longe, talvez, a sua casa, pensar também que você não estava trabalhando e a sua mãe tinha que te dar, enfim, algum suporte ali na questão Financeiro. financeira. Você acessando lugares, né, que nós, como mulheres pretas, dificilmente alcançamos, onde a gente não consegue se enxergar. Como que foi para você viver com tudo isso, e aí falou: "Cara, isso aqui não é para mim, vou desistir", aí: "Opa, não, Tiveram calma". vários momentos desses, né, ao longo da trajetória. Acho que o primeiro foi esse do cursinho. Na verdade, eu desisti. Eu falei, eu não quero mais Você medicina. desistiu Eu não quero mais. mesmo. Eu vou prestar. Eu tinha gente lá fazendo vestibular há 5, 6 anos. Eu falei, não, É, eu não posso manter a minha mãe, né? Porque lá no cursinho a gente ganhava só ajuda de custo para transporte e alimentação, né? Eu falei, eu não posso manter a minha mãe me sustentando durante 5, 6 anos, Sim. levando a casa fora sozinha. o período da Fora a faculdade, faculdade. Então, né? assim, não, eu não vou, eu vou fazer enfermagem, porque a nota de corte é mais baixa, eu vou passar, e é isso. E aí fui e prestei enfermagem, não prestei medicina. Aí minha mãe ainda insistiu, falou: eu acho que você está desistindo por outros motivos, não porque você não quer. Então teve essa questão também da espiritualidade, estar numa comunidade de terreiro onde todo mundo me apoiava. Poxa, mas você não vai Sempre, né? fazer. Poxa, aí as primeiras pessoas que eu contei ficaram super assim: não, não faz. Aí eu não contei pra ninguém que eu tinha desistido. E meio que fui, fiz. E só. Aí minha mãe me convenceu a fazer um vestibular. Aí eu fiz pra uma particular. Ah, vou fazer pra particular que é mais fácil. Aí eu passei pra essa particular. Passei em primeiro lugar na enfermagem lá da Universidade Federal Fluminense e passei em quarto lugar na USP Ribeirão Preto. Aí eu falei Nossa. assim: acho que Acho que com a nota que eu tirei eu passava. Por que que eu Por não que que eu não acreditei que eu fiz, passava? né? Aí fiquei o ano todo nessa. Aí no final do ano eu só estudei as partes ali que eu tinha mais déficit, que era matemática e física, que é o que eu menos gosto mesmo, que eu tinha mais dificuldade. E aí eu prestei USP e Universidade Federal Fluminense de novo. Nessa época não dava para prestar muita coisa, por vários motivos. Cada vestibular era
um valor, né? E tinha a questão de você ter que se deslocar para os E lugares e tal. até Então, o assim, não dava lugar. para eu prestar vários, não tinha como. Então, eu prestei esses dois. Aí bati na trave na USP e passei na Universidade Federal Fluminense. Falei, ai, não vou esperar mais um ano viver nessa vida, né? Sem poder trabalhar, sem. Não. Vou pra Niterói. Gente, onde fica Niterói? Nem Rio de sabia, não Janeiro. tinha, nem, não sabia se era perto, se era longe, que era, fui pesquisar. Ah, não, é do lado do Rio. Não tinha família não muito próxima lá, mas assim, uma tia-avó, sabe? Fomos eu e minha mãe mesmo conhecer a cidade, com um conhecido que morava lá, e minha mãe falou, filha, vamos encarar o desafio. Minha avó também falou, olha, o que eu puder te ajudar com a minha aposentadoria, a gente vou te ajudar e vamos embora. Aí, durante a faculdade, teve vários outros momentos desse. Vou desistir, porque teve época, assim, de realmente abrir o armário e falar, tá acabando a comida. E o que, que eu vou fazer? Nessa época a gente gastava muito com cópia, né, de coisas. E fora, assim, Uhum. manter o dia todo mesmo na faculdade, né? Então a gente realmente foi uma luta. Eu fazia bombom, às vezes passava a noite toda, aí minha mãe acordada, fazia bombom, A sua vendia mãe na morava com faculdade. você lá? Então, a minha mãe, durante 2 anos, ela ficou aqui em São Paulo, depois ela se aposentou, e aí estava muito caro manter duas casas, ela acabou Indo pro indo Rio. para o Rio, aí depois minha avó foi também, aí alugamos a casa aqui, que minha avó e meu avô construíram ali tijolinho por tijolinho, né? Que meu avô sempre falava, ele não estudou, mas ele queria muito que minha mãe e eu Tivesse. estudássemos, porque ele achava que conhecimento era a coisa mais valiosa que a gente tinha. Ele sempre falava: podem tirar o seu teto, podem tirar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém tira e é o que vai te abrir as portas que você quiser abrir. E então, assim, meu avô foi uma grande inspiração e eu pensava muito nele nessas horas de não desistir. Pensava muito nele. Ele já estava falecido na época, né? E eu falava: não, ele vai Tô ficar fazendo por decepcionado. ele. Vamos, Ou seja, a vamos. É. sua família toda te apoiou no seu Sim, eu acho sonho, que isso né? foi fundamental. Sim. Eu tenho Total. outros primos conhecidos que queriam seguir, que não teve o mesmo apoio da família e não conseguiam. Então, assim, com certeza a minha família, Elas mudaram a vida dela, né, tudo, total, assim, a sua tudo. avó até tirou, assim, o amor e o carinho que ela tinha do imóvel pra Sim, mudar com super. você, porque você ressaltou, ela construiu tijolinho por Todo tijolinho, mundo imagina sonhou o o seu amor que ela sonho. Não, tem. e foi num outro nível, porque Sim. nessa época que a gente estava com muita dificuldade, ela resolveu vender a casa para eu terminar a faculdade. Nossa. Gente, e o coração? Entendeu? Então, assim, o amor que a minha avó tem, que eu acredito que ela tá lá em cima no Orum olhando por mim, é, é algo que eu não consigo medir e é algo que, com certeza, acho que a força motriz, resumindo, foi o amor. Foi o amor da minha família e realmente o amor que eu tinha por essa profissão, né? O querer seguir mesmo de verdade, não porque, é glamuroso, que depois na prática a gente Sim. sabe que não é bem assim. Grey's Anatomy, não é igual. Ai, eu quero ser médica. Não Não, é, gente, não, não vai não, meu nessa, bem. gente. É outro. Você tem que realmente gostar muito, amar o que você faz, porque é um dia a dia bem puxado. E voltando até porque a Gemona minha, ela é planejadora financeira, né, e é Uhum, importante, eu sim. acho que falar um pouco também dessa questão, porque muitas pessoas deixam de realizar sonhos ou nem se veem em tais posições por conta da questão financeira, e logo ali ela já se breca. "Poxa, eu não posso fazer medicina, porque mesmo Não eu tem dinheiro. passando com bolsa, 100% de bolsa", e aí você falou que da dificuldade, tanto é que a sua mãe e a sua avó vieram morar com você para ajudar ali, para que você concluísse seu sonho, não é fácil, né, mas Uhum, muitas pessoas já se brecam logo ali, né. "Não, eu não vou nem sonhar em ser em realizar, enfim, ser médica, porque não dá ali para mim". Mas você mesmo tendo uma questão financeira muito pesada, você furou essa bolha e junto com um apoio maravilhoso da sua família, você conseguiu, sair, desse ciclo de mentalidade mesmo, "Cara, eu não posso, eu não posso, eu não posso", e conseguiu, concluir o seu sonho. Como que foi para você, esse processo de sair dessa mentalidade de escassez para, poxa, eu estou me vendo ali na posição, usando o meu branco, atendendo ali na clínica, tratando de uma mulher, cuidando da saúde dela, trazendo a importância. Essa virada, foi importante você se enxergar exercendo a sua profissão para que essas questões financeiras e todas as outras questões, não te limitassem?
Eu acho que eu vou responder em duas partes, porque para mim esse é um assunto, acho que bem profundo, né? A nossa relação com o dinheiro enquanto pessoas pretas periféricas é algo muito complicado, mas que não é impossível de resolver e muitas vezes a gente acha que é. É, primeiro, eu acho que não me enxergar como médica me fazia também não me enxergar como mais próspera e numa outra situação financeira. Muitas vezes eu me via sem a luz lá do fim do túnel. Aquele túnel era só escuro, eu nunca vou sair disso. Mesmo estando no meio da faculdade, mesmo estando ali, né, Super super encaminhada. encaminhada, eu não me enxergava. Eu acho que não ver outros pretos médicos, outras mulheres pretas como eu, periféricas, nessa posição, com certeza não me dava essa inspiração. Então a gente via algo muito longe, um Grey's Anatomy, eu sou mais velha, né? Tinha o plantão médico, eu amava plantão médico. Eu amava. E era aquela coisa de lá, dos Super Estados Unidos, de distante. Hollywood, Que sei não lá tem da nada a ver onde, com a não tem nada a nossa ver comigo. cultura. Então, assim, a primeira. Eu lembro da emoção quando veio ali a internet, aquela coisa de eu ver o blog da doutora Kathleen. Ah, Primeira preta médica que eu vi foi a doutora Kathleen aqui no Brasil. E ela tinha esse blog, Dermatologia da Pele Negra. E eu seguia super, super. Eu falava, cara, olha, tem uma alguém! mulher preta brasileira nessa posição. Poxa, então é possível para mim. Então, isso para mim é um assunto muito precioso, tanto que eu me esforço para estar aparecendo aí para a galera. Esse foi um dos maiores motivos de eu começar a postar em rede social, de eu começar a fazer palestra, falas, presenças. Foi muito porque eu falei, cara, eu teria feito muita diferença eu ter visto e ter conversado com alguém me falar que realmente é possível, porque o que surge de gente para te falar que não é Ah, possível, todo Sim. mundo, né? eu me lembro de parentes, amigos, conhecido, que um amigo não vai te desanimar do teu sonho, né? É um amigo de verdade. Então, assim, muita gente via, é difícil, porque você não faz outra coisa. Vai pelo caminho mais fácil, né? Eu te acho tão assim, que eu sempre fui uma criança bem introspectiva, não acho que eu era tímida, hoje em dia eu tenho total certeza daquilo que a gente já sabe, eu era silenciada, Sim. né, em escola, essas coisas, né, sempre a mais feia, sempre, né, aqui ninguém quer brincar de pera, uva, maçã, salada mista. Então, assim, mas eu sempre fui introspectiva e nerdinha mesmo, com muito orgulho. Aquele nerd, sou geek mesmo. Sempre fui. Eu era uma criança que lia enciclopédia com 10 anos, eu achava Nossa! divertido, que meu avô tinha aquelas coleções, né? E ele adorava sentar comigo, me contar. E aí eu me lembro dessa inspiração também, que ele tinha uma enciclopédia de história, que aí falava que a medicina tinha vindo do Egito. Aí quando eu falei esse negócio que eu queria ser médica, ele me mostrou lá. Isso eu não Nossa. esqueço. Também foi quando eu me apaixonei pelo Antigo Egito. Até hoje eu sou apaixonada pelo QME. Estudo, leio, divulgo, porque as pessoas não sabem dessa história, né? Então, na faculdade, tudo quanto é lugar, só cita rapidinho e aí mostra aquela história linda da medicina da Grécia. Não, copiaram tudo de lá do QME. Então, assim, é, tem essa questão de eu não me ver. E aí, em algum momento, eu até esqueci dessa história. Me parecia que eu estava num lugar que não era meu, às vezes, no meio da faculdade. Eu estou invadindo um espaço que não é meu, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu me perguntei muitas vezes. Por não se Sentava e falava: esse espaço sentir. não é meu. Eu não tenho dinheiro para sobreviver nesse espaço. Eu não tenho papo com as pessoas, porque elas vivem um outro estilo de vida. Eu não sei o que conversar com elas. Eu estou invadindo, esse espaço não é meu. E a outra questão, eu acho que realmente, além de eu me ver, eu acho que faltou essa preparação para planejar essa prosperidade financeira. Uhum. Porque, infelizmente, né, então veio ali, a gente vem de uma geração de sobrevivência, né? Que aí veio a geração já do meu avô e da minha avó, que conseguiu pegar os tijolinhos ali, os dois juntos, construírem uma casa, num lugar que na época minha avó conta, né? Tinha que andar não sei quantos quilômetros para pegar o bonde, então hoje em dia é hype, alô Vila Ré. Mas na época da minha Não avó, em era. 1958, era mato, ela tinha que andar muito para conseguir um Era transporte distante, né? público e conseguiu, mas conseguiu. Foi a geração que já conseguiu ter um teto próprio. Eu me sinto muito privilegiada. Outros não têm essa história. Então acho que tudo isso contou. Mas aí a gente acha que aquilo foi uma sorte, né? Foi sorte. Meu avô e minha avó conseguiram. Minha avó era marceneira, minha avó era uma senhora administradora doméstica, trabalhava muito dentro de casa e tinha uma mentalidade muito legal financeira, né, ali da economia doméstica.
E aí eu falei, poxa, esse lugar não é para mim, então a gente acha que o dinheiro também não é pra gente. O que eu vou fazer, né? A gente se forma, às vezes fica com um pouquinho de ilusão, porque a gente nunca viu tanto dinheiro na conta bancária. Só que não entende que aquilo não é ser rico. Sim, Sim. Então eu fico morrendo de orgulho hoje em dia de ver as meninas que estão se formando agora e que já se preocupam com esse planejamento que financeiro, legal. que já, sabe, buscam. Eu acho que essa galera tem a internet na mão, gente. Se eu tivesse esse acesso mais fácil a essa informação, porque era dito que essas informações não eram pra gente. Sim, Sim, sim. Investimento? Isso não sim, é pra gente. sim. Era tudo muito Isso é complexo para e os ricos, distante, distante, né? isso não é pra gente. Então é uma coisa que eu nem lia. Eu pulava lá no jornal, ou onde estivesse lendo, a gente pula. Não tenho que ler aquilo, não tenho que Sim, saber sobre isso, porque eu não gosto disso. Então assim, eu acho que ainda é um processo de cura. Voltando ao que você me perguntou, eu não acho que eu já me curei disso. Eu acho que é um processo de cura porque é uma coisa muito geracional e que eu fui criada de uma outra sim. forma. Então agora eu tento me preocupar com isso, mas eu acho que se eu tivesse uma certa inteligência financeira maior, um planejamento maior, eu hoje estaria até num patamar muito melhor de vida. Porque até é uma coisa que é bom a gente falar, porque as pessoas têm essa visão, né, de que nós médicos negros, pronto, nós somos ricos, milionários. Gente, É isso que eu ia Inclusive, até te faz uma doação, o perguntar. pessoal pede né? Não, dinheiro. muito, muito. E tem essa visão. A gente é milionário. Sim, e uma coisa que eu quero falar aqui, porque eu não, você é a primeira obstetra negra que eu conheço, e no evento que eu te conheci, né, todo mundo fala, uau, assim como eu ficou gritando, uau! Nós comemoramos muito em conhecer uma pessoa com a sua posição, porque para nós é extremamente importante. Porque quantas vezes nós fomos a um obstetra e muitas vezes foi negado uma saúde básica para nós. Quantas vezes nós, mulheres pretas, fomos a um ginecologista e não tivemos um atendimento adequado simplesmente pelo tom da nossa pele, Sim. né? Isso é muito triste, mas é uma realidade que acontece, né, diariamente. E ter uma pessoa como você lá atendendo e sabendo das nossas necessidades, com certeza faz muita diferença. Eu queria saber se quando você chegou na fase ali de decisão de escolha ali na sua especialidade, o que fez você escolher a obstetrícia? Então, eu nunca mudei de ideia desde lá dos 13 Nunca? anos. Eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia fazer obstetrícia. Mas Caramba. eu quis conhecer de tudo, ver todas as especialidades com muito afinco, porque eu sabia que eu não ia mudar de ideia e o resto da minha vida ia ser ginecologia e obstetrícia. Então, tanto que na formatura você tem que dar um apelido na hora que chama, né? E os meus amigos colocaram minha parteira diplomada. Ah, Nossa é? Que amiga, você parteira já. diplomada, porque eu sempre, a Incrível. faculdade toda, eu queria isso. E eu acho não, na verdade, isso é pesquisa científica, né? A gente sabe que a diversidade no cuidado materno-infantil, ela aumenta bons resultados. E se tem uma coisa que nós mulheres negras precisamos, é dessa melhoria de resultados, né? A mortalidade materna sempre foi maior entre mulheres negras. Aí dava-se uma desculpa, porque são mais pobres. Já tem pesquisas no mundo inteiro provando que não é. Quando você, né, faz ali a epidemiologia e tira esse viés, as mulheres negras continuam morrendo mais e sofrendo mais morbidade. O que é isso? Tendo complicações, né? Tem algo que a gente chama de near miss, aquela mulher que quase morre, que é difícil de quantificar, né? Porque a mortalidade hoje em dia ela é muito bem quantificada. A gente sabe que as mulheres negras no mundo inteiro morrem mais. E aqui no Brasil, nós somos a maior parte da população, nós somos o maior grupo da população, né? 27%. Então, as pesquisas mostram que essas mulheres têm menos tempo de consulta, sim, não é um achismo, recebem menos pedidos de exames, demoram mais para ter diagnóstico de câncer de mama, né? Nossa. Consequentemente, morrem mais de formas evitáveis. Uau. Que é. Gente, eu tô aqui impressionada. Então, Todos esses assim, dados. exatamente. Você não vê muito se falar disso, né? Então, por Nunca. isso que é um assunto que eu sempre fiz palestra, sempre fiz fala, sempre estudei, porque a gente não vê falar disso. Assim, o que eu vejo bastante em relação à saúde da mulher negra é que foi o que você falou, doenças que eram, não sei como se fala, preventivas, doenças preventivas, não. Doenças que poderiam ser tratadas. Então, se aparece mais miomas em mulheres negras mais jovens, as mulheres negras, elas são eh, mais violentadas
ginecologicamente, eu não sei assim, Sofre mais violência de todos os tipos, na verdade, de né? todos, né? E assim, é um dado assim que me choca bastante, Sim. de você ver, cara, uma vida, uma pessoa, o porquê que existe E isso, tem que né? chocar mesmo, a gente não tem que se conformar com isso, né? Porque é histórico demais, são muitos séculos de exploração. Então, a mulher negra, ela tem o corpo que é o corpo que pode ser violado. Isso tem. Eu não gosto muito de falar viés inconsciente, que parece que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. E a gente, às vezes, tira essa responsabilidade falando isso, mas eu quero que entendam que eu não estou tirando a responsabilidade do indivíduo. Nem quando a Sim. gente fala de viés inconsciente, nem quando a gente fala de racismo estrutural. A gente não está culpando só a estrutura. De novo, a gente tem muita informação por aí, a gente tem internet, um monte de coisa. Se tem alguém ainda negando o racismo, e como muitos colegas tinham super orgulho de me falar, graças a Deus estão parando, falando, a minha consulta não tem cor, achando que isso é maravilhoso falar isso. Sua consulta tem cor, sim, ela tem que ter cor. Esse é um marcador de qualidade da sua consulta, porque ninguém no mundo todo tem dúvida, é só no Brasil que se discute isso em grande escala. No Uhum. resto do mundo, as pessoas que falam isso, elas vão ficar de malucas. Aqui no Brasil ainda se discute em grande escala se realmente os fatores sociais influenciam tanto. Será que o racismo? Ah, não é racismo, é porque ela é pobre. De novo, vem sempre isso. Ah, é porque é pobre. Não, Traz gente. outro No mundo inteiro não se argumento. discute mais isso, não está mais em discussão, né? A gente teve até um simpósio agora na USP, veio uma americana falando a respeito disso, e, de novo, os dados. Não, ela até citou exatamente desse jeito. Não há mais discussão disso no mundo todo. Não há discussão de que o racismo Gente, influencie na sua consulta e na sua saúde. Só no Brasil, em que, em larga escala, a gente vê, inclusive, profissionais gabaritados discutindo esse tipo de coisa. Não, isso não é mais discutível, tá? Não é. Isso já tem mais do que provas, estudos, o que você quiser. Se você jogar lá no Google, você vai encontrar comprovando esse tipo de coisa. Então, a gente está simplesmente negligenciando, quando a gente está negligenciando a saúde da população negra, a gente está negligenciando a saúde da maior parte da população. Sim. Se isso não é um absurdo, eu não sei o que é. E como que a gente, como mulher negra, pode, de alguma maneira, evitar isso? Ou como também quem está atendendo pode colaborar? Enfim, como que a gente pode mudar essa realidade? Eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento de ambos os lados, né? Então, assim, os profissionais, eu acho que tinha que ter uma qualificação sobre racismo obrigatória. Obrigatória. A gente está lutando para que isso entre no currículo oficialmente, né? Nós estamos num país, de novo, com mais de 56% de população negra. Tem que se falar de saúde da população negra nas faculdades de medicina. Tem que se falar de saúde da população indígena, que é específica. Tem critérios específicos no nosso país. Então, assim, isso tem que vir lá da formação, e quem já está formado deveria ter que ter uma formação Repaginar. obrigatória. Uhum. A gente luta para que isso aconteça. Segundo, enquanto isso não acontece, temos aí quem? Internet. Procurem, tá tudo aí, gente, tá na mão. Não, então, assim, uma pessoa que me fala que não sabe, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu me tirei do lugar da preta palestrinha, porque eu adorava, às vezes me perguntava e eu ficava, não, hoje em dia eu falo, olha, vai ler. Se você quiser, até te recomendo esse livro aqui, mas o resto você procura no Google. Então, se você não procurar, o profissional que procurar não saber sobre isso é porque ele não quer. E aí a gente sabe Uhum. por que que ele não quer, Sim. né? E mulheres negras, ou seja, qualquer pessoa, eu acho que também informação. Vou para uma consulta ginecológica, busque lá, busque um site de confiança, um profissional de confiança que está dando informações na internet, por exemplo, ou alguém que você conheça. Pergunte o que é aceitável numa consulta. o que que é O aceitável? que é aceitável, né? Então, assim, a gente tem muita dúvida no exame Uhum, ginecológico. uhum. Não vai dar para falar tudo aqui, mas em Sim. resumo. Primeiro, eu, por exemplo, nunca encosto no corpo de uma mulher ou não faço nenhum procedimento sem antes explicar para ela. Então, não é aceitável fazer nenhum procedimento no seu corpo que não te foi explicado. Tá. Não te foi explicado, pede para parar, pergunta o que está acontecendo, pergunta o que está fazendo. Primeira coisa, nada pode, o seu corpo é seu. Ele não é de ninguém, ele não é do sistema, ele não é do profissional que está ali. Então, tem que ter consentimento seu para fazer qualquer tipo de procedimento. Eu acho que essa é a regra maior, porque aí quando você está com essa regra,
Já Já, tira. Já pronto. nossa, já muda muito. Eu Muda de tudo. verdade, doutora, Eu não não tinha essa sabia. informação. É, eu tô aqui assim Então- chocada porque Não, se Pa- nós não sabemos, imagina o tanto de mulher que não sabe disso. Sim. Porque assim, quando nós vamos até uma consulta, a gente tá, enfim, conversando com o médico, a gente acha ali que o médico é o senhor. E o que que ele falar, a gente tem que fazer. Então, assim, nunca que eu tinha parado para pensar nisso. Olha que coisa louca, Gemona minha. Sim. sim. Infelizmente, eu atendo muitas mulheres traumatizadíssimas Sim. que já falam assim, ai, vai doer, né? Vai colher agora. Eu falei, não, não vai doer. Ah, mas que milagre a senhora faz? Eu não faço milagre nenhum. É que Se não pode você não conseguir, simplesmente... eu vou fazer todo um guiamento ali daquela coleta. E se você não conseguir, porque às vezes é um processo, tem vários traumas que você pode ter passado ali, né? Não só em consultas, como na sua vida em geral. Sim. Então, eu vou fazer todo um guiamento. Se você não conseguir, a gente não vai colher hoje. Se não for um procedimento urgente, a gente não vai fazer hoje. A gente vai fazer um outro dia. Já cansei de fazer isso. O paciente às vezes fica assim, Eu tô assim. Não, chocada. acho que tá todo Eu mundo tô assim. Eu não vou De fazer seguigêmulo porque deve tá eu tenho em choque. certeza que eu vou te machucar. E vai ser mais um trauma para você empilhar ali. Sim. Então, não. Não conseguiu relaxar a musculatura o suficiente para a gente introduzir aquele famoso bico de pato, espéculo. Não vou colher. A gente vai trabalhar isso, vou te dar algumas instruções, a gente vai colocar uma fisioterapeuta junto, a gente vai conversar mais sobre a sua história, entender, né, como você se relaciona com essa parte do seu corpo. E aí a gente vai conseguir colher. Eu já cansei de fazer isso. Aí algumas acham esquisito, né? Uma não vai querer voltar, que vai achar essa médica estranha. Gente, garanto. Vai ter que não voltou. Vai ter, não, teve já, que não voltou porque achou essa médica estranha. Mas a gente precisa ser bem cuidada, ser bem tratada. E a gente precisa também, acho que é muito isso, né? Se autoconhecer, se perceber para Sim. falar, não, é o meu corpo. E isso para mim, assim, é novo. Não é algo que você fala assim, nossa, eu tenho 30 anos, né? Então, assim, tive várias experiências com ginecologista homem, mulher, de tudo quanto é jeito. Mas, nossa, deveria ser falado na escola. Sim, Alguém deveria ter sim. me dito isso lá atrás, antes de eu passar pela minha primeira consulta. Deveria sim. Então, assim, de novo, você falou uma coisa muito importante, que é algo que eu ia colocar aqui num desse espaço. Então, primeiro, tentar conhecer, né, o que é permitido ou não. Mas aí você não precisa ter conhecimento médico, é isso. A pessoa tem que te explicar o que ela vai fazer em você. Segundo, tá desconfortável, mesmo tendo explicado aquilo ali tá ruim, tá doendo, tá... Pergunta se aquilo é normal. Geralmente não vai ser normal doer se você não tiver uma doença, algo ali, e aí essa pessoa vai te explicar, olha, você tá com tal coisa aqui, infelizmente eu vou ter que mexer, vai incomodar um pouco, né? Mas geralmente, se tiver todo esse processo e for feito da forma correta, não é para ter dor e sofrimento, né? Sangramento às vezes até tem, dependendo ali da presença de uma infecção, e tal, mas não é pelo trauma. Então, se for trauma, você vai saber. Trauma é machucar. Uhum. Porque vai doer. Então, assim, não é normal, tá? Porque eles falam, isso é normal. Não. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Segundo, você falou uma coisa essencial. Se conhecer. A gente precisa. Nós não somos ensinadas a conhecer o nosso corpo. Né? Então, deveria sim falar na escola. Países avançados têm educação sexual desde a primeira infância. E tem até pesquisas, educadores que falam que isso diminui, inclusive, abuso sexual na infância e outras coisas, porque essa criança sabe o limite do corpo dela, sabe quando um adulto está avançando esse limite, né? E aí, dali, ela vai ser um adulto que não vai ter medo de conhecer o corpo dela. Uhum. Então, a gente tem medo de encostar na própria região genital, porque o menino é bonitinho, né? Quando o menino pega pra fazer xixi, todo mundo estimula, bate palma, ai, que bonitinho. A menina, se ela pegar na pepeca, no meio ali do almoço de família, em alguma coisa em público, ela vai tomar um tapa na mão, ela vai tomar Sim. bronca, ela vai ser puxada de lado. Aquilo vai gerar traumas que ela nem vai lembrar depois, né? Então, assim, desde pequenininha, nós não somos ensinadas a nem tocar. Lava rapidinho, né? Já E fecha as pernas, e fecha as pernas, fecha as pernas. Isso. É aquela coisa realmente punitiva para a mulher que quer conhecer o corpo dela. Então, precisa. Muitas vezes eu preciso desse processo, inclusive, para a gente avançar em certas coisas. Se o tema, às vezes, é relacionado ali à sexologia, algumas coisas, eu converso bastante. Olha, se a gente não evoluir em você, conhecendo, é você que me fala sobre o seu corpo. Quando você vem me falar sobre o seu corpo, o meu trabalho fica 1000 vezes mais fácil. Você fala, doutora, surgiu um negócio aqui, foi 2 semanas atrás, não é assim. Nossa, isso é maravilhoso. E para você
ali, se um médico falar algo que não faz sentido pro seu corpo, você vai saber, Sim. né? Nossa, é uma coisa tão fácil, né? Nossa. Mas que faz tanto Mas não é. sentido. É E a gente, fundamental. cara, nunca parou. Eu nunca parei pra pensar nisso, Gemona minha. É fundamental. E assim, olha, eu quero parte 2, parte 3 e parte 4, Seguigêmonos. Por favor, deem like nesse vídeo. Olha que conhecimento, olha quanta sabedoria. A gente precisa desse acesso. O Gêmona tá aqui pra isso. Eu quero mulheres médicas, eu quero homens negros médicos, eu quero mais gente. Então, assim, também para quem quer fazer medicina, talvez tá ouvindo aqui e falou: nossa, minha grande chance. Não tava pensando nisso. Qual mensagem que você mandaria para essa pessoa, diria, ou que você gostaria de ter ouvido lá atrás? Pode olhar ali naquela Pode ser câmera. naquela. Isso, já faz aquele close. O que eu falo é não desista por ninguém, pela opinião de ninguém. Siga a sua opinião, a sua intuição, o seu coração. Não tenha medo do que você sente. Se você sente que aquilo é pra você, vai atrás. Gente, hoje em dia a informação, o acesso tá aí. Eu sei que nem todo mundo tem, né? Mas a maioria das pessoas tem como ir, pelo menos, atrás dessa informação de uma forma mais fácil do que eu tinha na minha época. É preciso lutar, sim, pela diversidade, pela equidade. Não tenha vergonha, não, de procurar cota. O Estado tem uma dívida histórica com nós, os descendentes dos escravizados. E a gente precisa, sim, se informar a respeito do que é aquilo. Ver se aquela realidade é para você, porque às vezes a gente nem sabe o que é aquela realidade, a gente nem teve contato. Sim. Então procure, né? Se for no caso dos médicos, além de poder me procurar, nós temos muitos médicos hoje em dia por aí. Estamos muito longe da diversidade ideal, que seria o compatível com o real. Estamos muito longe, não se iludam. Mas temos, sim, outras médicas ginecologistas e obstetras de diversas especialidades, nós temos médicos por aí. Então, nas redes sociais, a gente tem o coletivo Negrex, que é o coletivo de estudantes de medicina e médicos e médicas negras. Temos outros grupos, temos o Nuclear E, temos outros. Procurem, né? Nós somos super abertos, estamos aí para isso, para inspirar, dar força, da gente ter o direito de fazer o que a gente realmente quer. E não o que a sociedade acha que a gente tem que fazer ou que o nosso lugar não é aquele. Defina o seu lugar. Você define o seu lugar no mundo. Sei que estou falando como se parecesse algo utópico. Eu sei de todas as dificuldades. Eu passei por várias delas. E conheço pessoas que passaram por outras várias também. Mas impossível não é. A gente ainda falta muito aí para que todos tenham a mesma chance. Não estou jamais aqui entrando na meritocracia. Eu ainda sou uma exceção. Eu quero deixar de ser exceção. Eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de exercer o seu direito, né? Seu direito de liberdade, de vida, de felicidade. E de escolha. E de escolha. Exatamente. E onde podemos te encontrar nas redes sociais, mandar mensagem, conversar com você? Podem me encontrar nas redes sociais como @AndreaGineco, todas as redes. Pode mandar mensagem, mandar cheiro. Às vezes demora, gente, porque ó, a pessoa tá atendendo, tá cuidando do bebezinho pequeno e tentando viver, né? Que a gente tem esse direito, mas assim, manda que eu respondo. Vale a pena. Demora, mas vale a pena, gente. Porque eu aqui tô esperando esse episódio há muito tempo, mas esperei e valeu super a pena. Porque o propósito do Gemona é esse. É inspirar, trazer aqui pra você que tá aí do outro lado. Cara, é possível sim você sonhar e realizar. Então, assim, doutora, mais uma vez, de verdade, muito obrigada. Honradas. Muito honrada aqui por sua presença, por trazer tanto conhecimento para nós. Aqui, ela tem 30, eu tenho 37. Assim, todo esse conhecimento que você trouxe, que é uma coisa que parece que é básica, né? E eu com 37 anos não tinha. Então, muito obrigada mesmo por sua presença mais uma vez. Já pede aqui, gente, parte 2, porque eu já quero de novo essa mulher aqui. Urgente pra gente trazer vários temas, né, Gemona minha? Porque a gente tem muito assunto aqui pra tratar com você. Então, super obrigada mais uma vez. Gratidão. Ah, calma! Mas eu tava esquecendo, ainda bem que o Gui mandou. Essa aqui é um mimo do Gemona, tá bom? Preparado por minha mãezinha. É um mimo aqui, só de lembrança, que eu espero que você volte aqui mais vezes. Já tava me esquecendo. Se eu me esquecesse, ela ia voltar aqui. Né? Exato. Esse podcast, ele é produzido por mulheres. Então, temos eu, Bruna Santos, Evelyn Azevedo, Tia Vanita, Madre Deluxe. Temos aqui, na verdade, um time ainda mais, né? O pessoal da Creative Stars, que estão aqui com a gente. Mas, assim, é tudo feito com tanto amor,
com tanto carinho. Então, assim, se você que é uma empresa deseja patrocinar aqui o Gêmona, vem, coloca aí, tem aí um contato para poder falar com a gente. Ou se de repente você fala assim, não, eu quero apoiar, não sou empresa. Sim. Vou deixar também o apoia-se aqui para que você consiga ajudar nós a trazer mais pessoas, a gravar mais vídeos e trazer mais conhecimento de forma gratuita para você. Mas aqui pra gente não é gratuito, não. Nada. É um investimento, mas que vale muito a pena, né, Gemona? Com certeza, com certeza. E é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Brigadão. Eu que Gente, agradeço. beijinhos. Até o próximo episódio.